Bom dia, tá começando mais um episódio da Lolere, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Gisele. No episódio de hoje, abrimos com o giro jurídico, TST, STJ e STF em decisões que envolvem ranking de produtividade, restituição de imposto de renda e o julgamento de Eduardo Bolsonaro. Também vamos ao TRF4, que reconheceu a responsabilidade objetiva de um hospital após uma paciente contrair infecções hospitalares durante a internação. E na análise, a Lolere teve uma conversa com um criminalista sobre o caso do Hope Jump e a diferença entre culpa e o dolo eventual. E no episódio de hoje, eu sei que vocês devem ter reparado que temos uma voz nova por aqui. Eu quero que vocês conheçam a Gisele, que já trabalha com a Lolere já tem bastante tempo, inclusive trabalhava nos bastidores comigo, com a Cibele, na produção do podcast, mas é a primeira vez que ela tá gravando um programa aqui com a gente. Oi, gente, eu sou a Gisele, sou advogada e como o Vitor já disse, eu já acompanhava vocês nos bastidores, já conheço alguns de vocês dos comentários, sou eu que entro em contato quando tem sorteio por aqui para entregar o prêmio pro ganhador. É um prazer estar com vocês. E como a gente sabe que vocês gostam bastante quando tem um co-host, o episódio fica mais dinâmico, a gente resolveu convidar a Gisele, que sempre esteve por trás do programa, aqui nos comentários, para participar com a gente. Então, bora pro episódio de hoje. Peguem um café, coloquem um fone e vamos entender como essas decisões estão movimentando o direito no Brasil e no mundo. Mas antes, uma palavrinha dos nossos patrocinadores. Durante muito tempo, a ata notarial foi uma das principais formas de registrar provas digitais. Mas existe um problema. Na internet, um conteúdo pode ser apagado, editado ou desaparecer em questões de minutos. E foi pensando nisso que surgiu a Data Certify, uma plataforma desenvolvida para preservar evidências digitais com rapidez e segurança. Conversas, publicações, e-mails e conteúdos de sites podem ser registrados de forma imediata. Tudo isso com mecanismos que ajudam a garantir a origem, a integridade e a rastreabilidade das informações coletadas. Quando o assunto é prova digital, não basta apenas registrar, é preciso registrar do jeito certo e antes que o conteúdo desapareça. Clique no link da descrição e conheça a Data Certify. E vamos agora com o nosso giro jurídico, começando pela notícia do TST. A sexta turma do TST condenou o Itaú Unibanco e a Fundação Saúde Itaú a pagarem R$5 mil de indenização a uma gerente de negócios pela divulgação continuada de rankings de produtividade. O TRT da segunda região havia afastado a condenação por entender que a prática atingia todos os empregados e estaria dentro do poder de direção do empregador. No TST, porém, a relatora ministra Kátia Arruda destacou que a publicação dos rankings foi comprovada e configurou conduta abusiva. Para a ministra, o fato de as listas envolverem todos os empregados não afasta o dano moral. Ao contrário, poderia até indicar, em tese, dano moral coletivo. A decisão foi unânime. A segunda turma do STJ decidiu que espólio e herdeiros de aposentado com doença grave podem pedir a restituição do imposto de renda pago indevidamente, quando esses valores não forem recebidos pelo contribuinte em vida. O caso envolveu o espólio de uma aposentada com câncer de mama, que buscava a isenção prevista na Lei 7.713 de 1988, e a devolução dos descontos feitos sobre seus proventos. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul havia extinguido o processo por entender que o direito à isenção era personalíssimo, mas o relator no STJ, ministro Teodoro Silva Santos, destacou que a restituição de valores recolhidos indevidamente tem natureza patrimonial e pode sim ser transmitida aos herdeiros. O colegiado também afastou a exigência de requerimento administrativo prévio, com base no tema 1373 do STF, e determinou o retorno do processo ao Tribunal de Justiça para análise do mérito. A primeira turma do STF julga nesta terça-feira se Eduardo Bolsonaro será condenado por coação no curso do processo, crime com pena de 1 a 4 anos de prisão. A PGR acusa o ex-deputado de articular, junto ao governo dos Estados Unidos, medidas como tarifaço contra exportações brasileiras, suspensão de vistos e sanções da Lei Magnitsky para pressionar a corte no processo da trama golpista envolvendo Jair Bolsonaro. A defesa será feita pela Defensoria Pública da União, que pediu anulação do processo e alegou que Alexandre de Moraes não poderia julgar o caso por ter sido atingido pelas sanções. A DPU também questionou o julgamento com 4 ministros na primeira turma, mas a análise está prevista para ocorrer com votos de Moraes, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Flávio Dino.
Vamos agora para a notícia principal do dia. A quarta turma do TRF4 decidiu que um hospital deve indenizar a família de uma paciente que contraiu 6 infecções hospitalares durante a internação, ficou em estado vegetativo por 14 anos e morreu no curso do processo. O colegiado condenou a instituição ao pagamento de cerca de R$ 710 mil em indenizações, além de pensão de um salário mínimo ao filho da paciente. O caso começou em 2009, quando a mulher, então com 31 anos, deu entrada no hospital com dores e sangramentos. Ela foi diagnosticada com abscesso tubo-ovariano, uma infecção grave nas tubas uterinas e nos ovários, e internada na UTI. Depois de passar por cirurgia, contraiu sepse. A família alegou que a infecção levou a uma parada cardiorrespiratória, seguida de sequelas neurológicas graves e estado vegetativo irreversível. Também sustentou que o hospital, que presta serviços públicos, havia sido alvo de intervenção federal por causa de muitos casos de sepse e que notícias da época apontavam problemas de higiene pessoal e surtos de superbactérias. Em primeira instância, o pedido foi negado. O juiz entendeu que não havia comprovação de que a conduta do hospital tivesse sido responsável pelo estado de saúde da paciente. A família recorreu ao TRF da 4ª Região. O relator desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores Lente aplicou o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, que prevê a responsabilidade civil de prestadores de serviços públicos por danos causados a terceiros. Pelo entendimento adotado, comprovado o nexo de causalidade entre a falha do serviço e o dano, a responsabilidade é objetiva, sem necessidade de prova de culpa ou dolo. Para o relator, a falha do hospital foi estrutural e organizacional. A ocorrência de 6 infecções em curto período de tempo configurou defeito do serviço médico-hospitalar e afastou a tese de que a piora do quadro deveria ser atribuída à própria condição prévia da paciente. O desembargador também destacou que o hospital tem o dever de oferecer ambiente seguro e higiênico para a recuperação dos pacientes. Nesse ponto, a responsabilidade não dependia da comprovação de erro médico específico. Sobre a parada cardiorrespiratória, porém, o relator observou que a perícia não confirmou a alegação de negligência no atendimento. Os 20 minutos apontados pela família corresponderiam ao tempo entre o início das manobras e a reversão do quadro, e não a uma demora para iniciar o socorro. Mesmo assim, diante da falha na prestação do serviço hospitalar, o colegiado deu provimento à apelação por maioria. A decisão fixou indenizações por danos morais para familiares e para a própria paciente, além de danos estéticos e materiais. Também reconheceu o direito a lucros cessantes, com pensão de um salário mínimo desde o evento danoso até a morte da mulher, a ser paga ao filho, que continuará recebendo o valor até completar os 25 anos. E vamos para a nossa análise de hoje. No episódio passado, a gente chegou a falar sobre a morte da jovem durante o salto de rope jump na Ponte do Esqueleto, na divisa entre Limeira e Cordeirópolis, abordando principalmente os desdobramentos jurídicos da situação. E ontem, para vocês que estavam com saudade da Cibele, ela conversou com o advogado criminalista José Paulo Schneider, mestre em Direito, que trouxe uma leitura técnica sobre o enquadramento penal do caso. Então vamos lá. Para Schneider, por mais grave que tenha sido o resultado, o caso deve ser tratado como homicídio culposo e não como homicídio com dolo eventual. 3 instrutores seguem presos preventivamente e respondem por dolo eventual, modalidade em que o agente assume o risco de produzir o resultado morte. O criminalista reconhece que houve uma negligência gravíssima, mas, para ele, negligência grave continua sendo negligência. O ponto central da análise é que o dolo eventual não pode ser reduzido apenas à ideia de assumir o risco. Segundo Schneider, esse conceito exige também a antevisão concreta do resultado e a indiferença diante dele. Sem esses elementos, a conduta permanece no campo da culpa. Ele critica o que chama de banalização do dolo eventual em casos de grande comoção social. A preocupação é que o direito penal seja usado como primeira resposta para acalmar a pressão pública, quando deveria funcionar como última via. Para Schneider, as categorias de dolo, dolo eventual e culpa existem justamente para preservar proporcionalidade e previsibilidade, inclusive em casos que geram indignação coletiva. A comparação feita por ele é com o caso da Boate Kiss, em que, na sua visão, o conceito de dolo eventual também foi esticado para tentar alcançar uma responsabilização compatível com a dimensão da tragédia. O incêndio de 2013 deixou 242 mortos e mais de 600 feridos, e a discussão jurídica sobre o enquadramento da conduta atravessou mais de uma década. Essa leitura tem um impacto processual
direto. Se o caso do Hope Jump for tratado como homicídio culposo, Schneider sustenta que a prisão preventiva não seria cabível, porque a medida não se destina a crimes dessa natureza. Por isso, ele considera a prisão dos instrutores ilegal e marcada pela tentativa de responder aos anseios sociais. A posição contrasta com o enquadramento da Polícia Civil, que indiciou os 3 instrutores por homicídio com dolo eventual e com a decisão da Justiça de Limeira, que converteu as prisões em flagrante para preventivas. A investigação segue em andamento. E só lembrando, se você é advogado que tem uma leitura própria sobre o que está acontecendo no direito, é só enviar sua análise ou tese pelo link na descrição para poder fazer parte dos nossos colunistas da LL Insights. Muito bem, chegamos ao fim de mais um episódio. Eu espero que vocês tenham gostado da participação da Gisele, que está aqui pela primeira vez com a gente. E agora nós vamos para a leitura dos comentários. O Reinaldo falou o seguinte: no caso do episódio da falsa central de atendimento do banco, o ressarcimento deveria ser integral e não parcial, como foi feito. Fazendo parcial, o banco já admitiu a sua parcela de culpa. E tudo isso podemos fundamentar no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, no artigo 186 do Código Civil e na súmula 479 do STJ. Muito obrigado pela sua participação, Reinaldo. O Andrei comentou o seguinte: sempre que possível acompanhando todos os episódios aqui pelo e-mail diário, vocês são ótimos. E olha só que excelente lembrete do Andrei. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever na nossa newsletter jurídica. Lá vai chegar todos os dias no seu e-mail diversas outras notícias que não abordamos aqui no podcast. Então já pega essa dica dele. E a Adriele, que comentou que ouvir o podcast da Lolera já se tornou parte da rotina dela. Adriele, é um prazer te ter aqui. Você que já é ganhadora de caneca, de café, muito obrigada por estar sempre com a gente. Não é à toa que ela tá escutando o podcast todo dia, né, Gisele? Que podcast que dá tantos brindes e mimos como a Lolera. Inclusive, eu já vou dar uma dica pra vocês aqui. É a Gisele que coordena esses sorteios. Então, se vocês estiverem sentindo falta, que estão querendo mais sorteios, é só cobrar ela aqui. Inclusive, aproveitando a minha estreia e que junho é o mês de aniversário da Editora Foco, vamos para mais um sorteio. O livro da vez é Responsabilidade Civil, Desastres Climáticos e Catástrofes Socioambientais, da Editora Foco. Então você já sabe, para você concorrer a essa obra, comenta aqui embaixo que você quer participar, que já vai estar participando. O sorteio vai ser no dia 23, terça-feira que vem. E não esquece também que nós temos cupom de desconto lá na Editora Foco. Qual que é o cupom, Gisele? Law Letter 30. Então vai lá e aproveita. E eu quero agradecer também ao Diogo Lemos e o Josemar que comentaram na edição passada. E para você que ainda não bateu o ponto, já comenta nesse episódio e deixa sua participação para concorrer no livro semana que vem. Não esquece de seguir a gente aqui no Spotify e avaliar como 5 estrelinhas. E aproveita também para compartilhar o episódio lá nos seus stories. Por hoje era isso, muito obrigado por ter escutado a gente até aqui e até amanhã. Até amanhã!